Donald Trump, o ex e possível futuro presidente dos Estados Unidos, está usando toda a sua influência para impedir um novo pacote de ajuda financeira dos Estados Unidos para a Ucrânia. E ele ainda diz que, se for eleito, ou melhor, reeleito, irá acabar com toda essa guerra em apenas 24 horas. Ele só não disse ainda como. Mas a grande questão aqui é por que Trump está virando as costas para a Ucrânia e principalmente para a Europa, continente no qual muitos países fazem parte da OTAN, a maior aliança militar da história da humanidade e que tem como grande protagonista justamente os Estados Unidos. Parece que Trump está negociando por baixo dos panos alguma coisa com Vladimir Putin. Só lembrando que lá em 2016, naquela eleição que elegeu Donald Trump, haviam suspeitas de interferência da Rússia na eleição do Homem-Laranja. Mas afinal, quais são as consequências e principalmente intenções de Donald Trump com essas declarações e principalmente ações? Quer entender tudo isso? Então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Olha, o país de Zelensky, a Ucrânia, está numa situação extremamente complicada. Está perdendo o apoio do seu maior incentivador e financiador, os Estados Unidos. Embora o presidente atual, o Joe Biden, tenha feito de tudo para poder aprovar um novo pacote de ajuda econômica para a Ucrânia. Mas o Donald Trump, que não é mais presidente, mas possivelmente irá concorrer à reeleição contra o Joe Biden, tem usado toda a sua influência para impedir esse pacote de ajuda, para não fortalecer o governo Biden. Já vamos falar mais sobre isso e vamos detalhar tudo isso, inclusive mostrando aqui uma reportagem especial que eu separei para você no dia de hoje. Mas antes, claro, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito no canal, você que ainda não deixou o seu like, para você se inscrever logo aqui embaixo, o botãozão vermelho. Lembrando, o YouTube não gosta desses assuntos de conflitos, de guerras, de polêmicas, de política e simplesmente corta o alcance e a monetização de todos os canais que falam dessa temática, pelo menos desde o dia 1º de janeiro de 2024. Então, para esse canal sobreviver, só com seu engajamento, só com a sua ajuda. Então vai lá agora, se inscreve dando essa moral e deixa seu like e coloca um comentário aqui embaixo. Isso é importante demais para a relevância do vídeo. Posso contar com a sua ajuda? Os nossos 1000 likes do dia de hoje, do nosso vídeo? Então vai lá agora, nesse momento, deixa aí o seu like, seu joinha, porque vai ajudar demais. Tamo junto? Obrigado de coração. Bora aí para a reportagem que eu separei para você. No dia de hoje tá aí: exame diz assim, ó, em letras garrafais no seu título. Com maioria no Congresso, aliados de Trump querem enterrar a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia. A Ucrânia pode ficar quase que sozinha. Só não é sozinha porque no vídeo de anteontem eu falei justamente sobre o novo pacote financeiro que a União Europeia aprovou para a Ucrânia. Mas claro, a capacidade financeira dos Estados Unidos é muito superior, sem falar da questão militar. Os Estados Unidos têm muito mais condições de enviar munição e armamento para a Ucrânia do que toda a União Europeia junto, sem dúvida nenhuma. Letrinhas pequenas para você. Faltando 9 meses para as eleições presidenciais, a influência de Donald Trump já é perceptível. O ex-presidente ameaça, através de seus aliados no Congresso, enterrar essa semana qualquer futura ajuda americana à Ucrânia. Galera, olha, sinceramente, a minha avaliação aqui é o seguinte: isso é um erro muito grande e isso se assemelha à política do apaziguamento que aconteceu com a Inglaterra e a França em relação à Alemanha, lá do homem do bigodinho ridículo. Sabe de quem que eu tô falando, né? Pois é, a Inglaterra e a França, querendo evitar um conflito contra a Alemanha, lá nos anos 30, uma vez que a Primeira Guerra Mundial tinha acabado algum tempo antes, simplesmente deixaram a Alemanha crescer, dominar territórios como a Áustria, como os Sudetos, depois a Tchecoslováquia como um todo, e só foram declarar guerra lá quando a Alemanha invadiu a Polônia, mas já tendo um acordo com o Stalin. E aí é que tá, galera. Parece que o Trump quer, de fato, entrar em um acordo com Vladimir Putin. Ele fala: em 24 horas eu vou acabar com a guerra. Como ele não tem como dizer assim de que forma ele vai fazer isso, eu tenho aqui uma opinião. Sabe como é que ele vai fazer? Muito simples. Ele vai chamar o Zelensky para conversar e falar assim, ó: Zelensky, você não tem condições de vencer a Rússia, a não ser que nós, Estados Unidos, estejamos do seu lado, te ajudando o tempo todo, com grana e com armas. Então é o seguinte: nós vamos parar de te ajudar, a não ser que você sente para negociar
com o Putin e ceda os territórios já conquistados pela Rússia. Ou seja, a Ucrânia perderia todo o leste e definitivamente a Crimeia, região estratégica e muito importante banhada pelo Mar Negro. Eu acho que é assim que o Trump iria resolver esse problema. E a Ucrânia, sinceramente, ela não teria muito o que fazer, porque país que não é autossuficiente na defesa, é isso que sobra para ele. Ele acaba sendo dependente de outros, e nesse caso, dos Estados Unidos. E a política lá pode mudar. Ora os republicanos, ora os democratas estarão no poder. E se o republicano Donald Trump chegar até a Casa Branca pela segunda vez, ele já disse que vai acabar com esse conflito, e eu acredito que é entregando territórios ucranianos para o Vladimir Putin. Mas eu, pessoalmente, acho que isso é um erro, embora os Estados Unidos pode sim fazer uma política de entregar territórios da Ucrânia, mas fortalecer o resto da Ucrânia para formar uma espécie de estado tampão, não permitindo que o Putin, chegue até outros países europeus. Então pode ser sim uma tática aí do Donald Trump para conseguir a paz naquela região, parar de financiar um conflito que já gasta aí bilhões de dólares da União Europeia e dos Estados Unidos e, principalmente, enfraquecer o governo de Joe Biden. Porque se o Biden aprova um pacote de ajuda financeira e até mesmo militar e a Ucrânia consegue uma contraofensiva e recuperar territórios, levando em consideração que daqui a 9 meses tem eleição, o Biden pode se fortalecer no cenário eleitoral dos Estados Unidos. E hoje o Biden está muito enfraquecido. Quem está ali na crista da onda neste momento é o Donald Trump. Então eu acredito que é muito mais uma questão interna, de política interna, do que de fato aí a vontade que o Trump possa ter de ajudar aí o seu colega ou ex-colega, o Vladimir Putin. Se liga aí no segundo parágrafo que diz assim, ó: em 2 anos desde o início da guerra na Ucrânia, o Congresso desembolsou mais de 110 bilhões de dólares, mais ou menos, galera, cerca de 550 bilhões na conta atual, isso em reais, né? Agora muitos republicanos querem fechar a torneira, porque, galera, realmente é muita grana que está se esvaindo numa guerra que basicamente virou uma guerra de posição. Ninguém consegue avançar muita coisa, nem os russos, nem os ucranianos, que perderam uma boa parte do seu território. E para fechar, se liga aí, ó, em sua maioria, seguem diretrizes de Donald Trump. Está falando aqui dos deputados, dos congressistas republicanos, que afirmam que, se for reeleito em novembro, resolveria a guerra entre Rússia e Ucrânia, olha só, em 24 horas, mas sem explicar como eu falei sobre isso aqui. Então, simplesmente, a Ucrânia parece que vai ficar apenas com a União Europeia, mas a União Europeia sabe, principalmente pela experiência que teve na Segunda Guerra Mundial, que não se pode negociar com um ditador como o Putin. Não pode dar a ele nem um palmo de terra dentro da Ucrânia, porque se ele vencer definitivamente a Ucrânia, ele vai bater na porta dos principais países europeus, que olha só, e isso Donald Trump tem muita razão. Quando o Trump era presidente dos Estados Unidos, ele falava, olha, a Europa há décadas reduziu o investimento em defesa. Hoje a Rússia tem um exército muito superior, historicamente com ogivas nucleares, mas inclusive em pessoal, e a União Europeia não tem condições de maneira rápida e veloz se nivelar aí com a Rússia, ou seja, a Europa sequer hoje é um entrave à Rússia se de fato ela quiser dominar todo o continente. Desde o final da Guerra Fria, toda a Europa, a União Europeia em especial, está se garantindo no guarda-chuva militar e especialmente nuclear dos Estados Unidos. Só que o Donald Trump, galera, ele está querendo fazer aquela política que os Estados Unidos já fez muito, principalmente no século XIX, que é se afastar dos problemas europeus. Olha, os problemas da Europa são só de vocês. Eu estou aqui do outro lado do Atlântico, estou naturalmente protegido. Então vocês que se virem com a Rússia, porque eu vou ficar aqui na minha Rússia, não tem condições de invadir os Estados Unidos mesmo, não tem sequer meios, logísticos de chegar até os Estados Unidos com tropas. Claro, poderia jogar um míssil ali, mas não fará isso porque também seria retalhado. Então, os Estados Unidos, através do Donald Trump, pode estar querendo justamente, recuar ali, ficar dentro do seu quadrado, na sua zona de influência natural, que é todo o continente americano, envolvendo inclusive o Brasil, já que naturalmente os Estados Unidos está protegido com 2 oceanos de distância. No leste, o Atlântico, que o separa da Europa, e a oeste, o Oceano Pacífico, que o separa da outra poderosa
China. Pois bem, é isso que o Trump parece que está vendo lá na frente. Mas e você? Concorda com Donald Trump? Tem que abandonar a Ucrânia ou tem que ajudar a Ucrânia? E você aí, ficaria com Biden ou com Trump nessa questão dessa política? Agora, só mais uma pergunta antes de ir embora. Será que existe alguma aliança secreta entre Trump, o Homem Laranja, e o Vladimir Putin? Quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários. Ela é importante demais. E claro, se você chegou até aqui, dá essa força, dessa moral, assim, ó, clica aqui, ó. Se você não se inscreveu ainda, claro, clica aqui, ó, vem aqui, vai aparecer a logo do canal. Você clica, se inscreve, badala o sino das notificações e deixa o seu like. Ele é importante demais para o crescimento do canal. Não esquece do seu comentário. Tamo junto, obrigado de coração. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí. Beijo e tchau.